A investida de um herói, Garp contra Barba Negra. O que será que vai acontecer nesse embate de dois dos gigantes de One Piece? Um que acabou capturando o aprendiz do outro, e isso pode ocasionar num conflito generalizado. O mais interessante nisso tudo é que a gente pode ver o Garp lutando depois de tanto tempo, mas como a gente sabe, a batalha entre Barba Negra e Law ainda não terminou, pelo menos no nosso conhecimento. Então pode ter algum envolvimento do Garp durante isso, ou será que ele vai direto para a Ilha Ratinoso capturar de uma vez o Barba Negra, ou pelo menos tentar? O que é interessante aqui é que é a primeira vez que a gente vai ver um marinheiro fazendo algo diretamente contra o Barba Negra, e as consequências disso serem ruins para o Garp é mais do que óbvias. A gente já viu isso acontecendo anteriormente, um membro da família do Luffy se envolvendo com o Barba Negra, por mais que não seja de sangue, e o resultado foi horrível, foi tenebroso tanto para o Garp quanto para o Luffy. E agora o Garp tentando se movimentar contra alguém que tem o seu território, já tem uma dominância pré-estabelecida ali, vai ser muito delicado, por mais que ele tenha acabado de sair da luta contra o Law. Eu acho essa uma maneira muito boa de contar o que aconteceu com o Law. Talvez a gente descubra através do próprio Garp o que aconteceu com o Cirurgião da Morte e se ele vai continuar participando da história de One Piece ou se ele virou apenas estatística para o Barba Negra, que já vai contar aí com outra Akuma no Mi fortíssima caso ele consiga concluir o plano dele, que obviamente envolve a Ope no Mi e os Poneglyphs. Então, antes da gente continuar a falar sobre o que pode acontecer no capítulo 1072 de One Piece, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar ligado em tudo sobre o universo desse maravilhoso mangá. Voltando ao que a gente tem visto no arco de Egghead, a gente tem tanto a movimentação da CP0 quanto dos Chapéus de Palha naquela ilha, e o embate entre os dois está começando a se tornar inevitável. A CP0 conseguiu tomar o controle dos Serafins, e isso pode ser uma pedra no sapato para os Chapéus de Palha, que deverão contar muito com Luffy, Sanji e Zoro para lidar com tudo isso. Jinbe é apenas um plus, mas eu acho que o foco principal vai ser nesses três. Além disso, temos também o que está acontecendo com Kuma. Ele finalmente recobrou sua consciência, ou ele foi apenas por uma ordem diretamente para a Headline novamente, para o Headport? Será que ele vai fazer alguma coisa contra os Gorosei, os Tenryubito, Insama? Sabe-se lá qual é a ideia dele. A gente também vai discutir um pouco sobre isso. Apenas terminando de recapitular esses últimos capítulos, nós temos a chegada de Kid em Elbaf. Finalmente alguém chegou na que é a última ilha antes do Ragnarok. Claro, apenas uma brincadeira. A possibilidade do Battle Royale que o Oda citou, sobre todos os grandes estarem em busca do mesmo prêmio, é muito grande. Kid obviamente estaria lá, e Luffy foi previsto estar lá também, lá antes deles saírem de fato de Wano, como eu mostrei em um dos meus vídeos. A aparição dos dois lá vai ocasionar numa guerra, e a gente pode começar a discutir um pouco mais sobre os poderes do Kid, ou quais são as capacidades dele nessa guerra. Porque se a gente vai ter o Luffy, ele vai precisar de um bom power-up para sequer chegar perto de enfrentar o Chapéu de Palha no 1 contra 1. Junto com isso, a possibilidade de Barba Negra estar aparecendo nessa ilha é gigantesca, já que lá é um dos locais onde pode estar o último Road Poneglyph. Temos também a possibilidade da Marinha aparecer lá, já que é um ponto onde, se eles não impedirem todos que têm os Poneglyphs de chegarem lá, eles irão para Laugh Tale, e de Laugh Tale a gente sabe o que pode acontecer, a gente sabe o resultado para o mundo, que é chegar naquela ilha, é ser considerado o rei dos piratas, aquele que vai ter o privilégio de conhecer a verdadeira história, de saber o que é o tesouro One Piece e principalmente agir contra a organização do governo mundial que domina o mundo de One Piece por muitos anos, sabe-se lá quantos séculos eles estão no poder. Então a gente vai ter o embate desse que se tornou o rei, obviamente Luffy do Chapéu de Palha. Eu não acredito que o Barba Negra vai se tornar, e o outro lado, que é Insama, o deus do mundo inteiro e aquele que pode simplesmente apagar qualquer um, marcando um X
no seu mapa. One Piece está chegando no seu momento definitivo e eu não acho que a gente vai perder muito tempo com tudo isso que está acontecendo, visto que o Oda até brincou numa fala do Luffy na ilha de Egghead, falando: isso aqui já vai acabar, a gente já vai sair da ilha. Parece que existe uma pressa para terminar um arco que tem muito potencial, já que envolve diretamente a mente, e literalmente a mente do Vegapunk, que envolve o personagem mais curioso de toda a obra, devido a tantas coisas que ele foi capaz de fazer e o quão ele ajudou a Marinha para no final nem estar do lado dela. Ele sabe demais e precisa ser parado por isso. A questão é, o que ele sabe para ele ser caçado assim? O conhecimento que ele deve ter deve ser algo incrível e que envolve diretamente a verdadeira história, algo sobre os Poneglyphs e por aí vai. Talvez ele seja a chave para encontrar Laugh Tale, mas ainda é delicado essa conversa toda. Então vamos lá, o que poderemos ter para o capítulo 1072? Eu acho que principalmente a questão do Garp não vai ser mostrada nesse capítulo, infelizmente. A gente sabe que tem toda aquela questão do Oda fazer cliffhangers e em um certo momento virar tudo, e principalmente ele faz isso com personagens que não estão envolvidos com as aventuras do Chapéu de Palha em um certo momento. Então eu acho que isso realmente não vai ter nada agora. Talvez a gente só saiba do resultado, ou a gente veja um pequeno embate entre eles até cortar para quem foi o vencedor, assim como foi com Law, apesar da gente pelo menos ter visto um pouco sobre suas habilidades novas e principalmente as novas Akumas no Mi do bando do Barba Negra. Uma coisa que é muito interessante notar é a possibilidade da gente ter o Zoro lutando contra o Kako no próximo capítulo. Depois de muitos anos, a gente finalmente pode ter um embate entre esses dois, e eu acho que aqui não é algo muito... Sendo bem sincero, eu não acho que seja uma luta muito justa. Eu acho que o Zoro já está num nível muito acima do que sequer o Kako pode estar. Eu acho que o Zoro tá acima até do próprio Luffy. Então, ele enfrentar o Kako é só por questões de relembrar os velhos tempos do que realmente ter um confronto ali. O bando do Chapéu de Palha cresceu demais a ponto desses personagens aí, por mais que eles tenham evoluído, eles não chegam aos pés dos principais membros do bando. E isso me faz pensar, será que os Serafins são mais fortes do que os membros mais importantes da CP0? Se realmente isso acontecer, então a gente pode ter um embate do Luffy com o Serafim do Mihawk, Serafim da Hancock. Imagina a gente ter o embate do Zoro contra o Serafim do Mihawk. Seria pelo menos um spoiler de como seria a luta do Zoro contra o Mihawk no futuro. Eu acho que isso realmente pode acontecer. E aí a habilidade que o Zoro utiliza para derrotar o Serafim e ser parecida com a que o Mihawk usou para derrotar ele a primeira vez. E ele falando sobre não ter motivo para enfrentar um Serafim, já que ele não é o verdadeiro espadachim mais forte do mundo, é só uma cópia idiota. Eu me sentiria meio triste se eu fosse o Vegapunk, porque teria a chance de ver todos os Serafins sendo destruídos. Por isso eu acho que eles vão só fugir com o Vegapunk vivo, e aí a gente vai ter começado um grande desenrolo sobre a verdadeira história do Vegapunk e quem ele realmente é. Ou seja, envolvendo o passado dele, se ele tem envolvimento ou não com os revolucionários, e se ele vai ficar vivo ou não no final desse arco, né? Eu tenho um forte senso crítico sobre ele estar vivo ainda, porque já que ele sabe tanto, é muito mais fácil para o Oda eliminar isso, porque a verdadeira história a gente sabe como vai ser contada. Então, eu acho que Kizaru pode ser uma pedra no sapato e a sua missão pode ser concluída, por mais que ele não consiga de fato capturar o bando do Chapéu de Palha todo, ou sequer o próprio Luffy, o Chopper, enfim. Eu não acho que o Kizaru vai ser bem sucedido nisso, mas talvez ele seja sucedido em acabar com o Vegapunk de alguma forma. Por último, mas não menos importante, o que Kuma foi fazer lá na Ilha Sagrada, na Terra Sagrada de Mary Joyce. A headline é um ponto muito importante de One Piece, onde vivem os Gorosei e todos aqueles que são conhecidos como os Dragões Celestiais. Eu acho que lá é um ponto onde a gente pode ter ou a loucura completa do Kuma, ou se ele vai apenas voltar a se tornar um
pequeno cachorro para os Tenryubito. É meio complicado isso, eu não acho que o Oda vai utilizar toda aquela cena que aconteceu principalmente depois da luta do Sabo com os outros almirantes, mas o que aconteceu em Lulúzia, eu não acho que seria justo o Oda Uai, seu app de vídeos curtos.